Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom estarmos aqui novamente meditando o Santo Evangelho deste domingo. Estamos no 30º domingo do tempo comum, ano litúrgico B, e a liturgia nos propõe a continuidade do Evangelho do domingo anterior. Marcos, veremos agora o versículo de 46 a 52. E o tema que eu escolhi para o comentário do Evangelho deste final de semana é o seguinte: como libertar-nos da ideologia que nos cega? Isso mesmo, como libertar-nos da ideologia que nos cega. Depois que Jesus fez o terceiro e último anúncio de sua paixão, de seu destino em Jerusalém, houve a reação decomposta de Tiago e João, que nada haviam entendido. Jesus havia dito claramente, abre aspas, em Jerusalém serei morto, fecha aspas, e eles lhe pediram lugares de honra. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, como Jesus os censurou. E esta questão da cegueira dos dois discípulos, Tiago e João, é desenvolvida pelo evangelista no 10º capítulo que veremos hoje, versículos de 46 a 52, naquele famoso episódio do cego de Jericó. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20, de 29 a 34, existem dois cegos nessa cena de Jericó, claramente uma figura dos dois discípulos. Aqui o cego é um só, mas o evangelista nos faz entender que se trata de duas pessoas, Tiago e João. Vamos ler o que Marcos escreve para nós. Comecemos com o versículo 46, as partes A e B. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, olha aí, Jericó é a primeira cidade conquistada de Jerusalém antes de entrar na Terra Prometida. Agora, esta Terra Prometida foi transformada em uma terra de escravidão e morte, da qual se deve sair. E Jerusalém é a cidade onde Jesus encontrará a morte. O evangelista prega a expressão ao sair de Jericó. Para isso ele usa o mesmíssimo verbo que é utilizado no livro do Êxodo. Então é uma referência à libertação que Jesus está realizando. E aqui está este personagem que nos é apresentado duas vezes, o filho de Timeu, Bartimeu. Bartimeu não é o nome do filho de Timeu. É que na primeira vez o evangelista o apresenta em grego, Timeu, e depois, a segunda vez, Bartimeu está em aramaico. Por que isso? Porque ele quer dobrar o nome, para deixar claro que são os dois discípulos, Tiago e João, que estão representados por esse cego. Timeu em grego significa honra. Jesus, no 6º capítulo desse evangelho, nos versículos de 1 a 5, no episódio da sinagoga de Nazaré, onde ele não foi acreditado e não foi aceito, Jesus disse literalmente, nenhum profeta é desonrado, exceto em sua terra natal. Bem, enquanto Jesus é o desonrado em sua própria terra, os discípulos buscam honra, como vimos no evangelho do domingo anterior. Em seguida, ele menciona filho de Timeu, é repetido em aramaico Bartimeu. Bar significa filho, Timeu a honra, é o discípulo que busca honra. E o evangelista duplica-o para deixar claro que são precisamente Tiago e João, que são cegos, têm olhos, mas não veem. E aqui representando todos os discípulos que também estão cegos. Leamos agora a terceira parte do versículo 46. Cego e mendigo estava sentado à beira do caminho. Cego e mendigo estava sentado à beira do caminho. A beira do caminho é um termo técnico que já apareceu no 4º capítulo para indicar a semeadura infrutífera de Jesus. Em uma parábola, o semeador lança a semente e os pássaros vêm, porque elas estão à beira do caminho. Imagem do poder que leva embora a mensagem. Por que o cego, ou melhor, os cegos estão a mendigar? O ambicioso, o vaidoso, é sempre forçado a mendigar de quem detém o poder. O ambicioso é aquele que sempre é obrigado a estar na mendicância, sempre pedindo, porque quer mais. Vejamos agora o capítulo 10 de Marcos, versículos de 47 a 48. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ora, a multidão acredita que Jesus é o revolucionário, que veio das montanhas onde viviam os lutadores, os resistentes à opressão romana. O cego grita exatamente como no episódio da possessão, na sinagoga de Cafarnaum. Ao abrir a boca e dizer Filho de Davi, ele revela a razão de sua cegueira. Ele não vê em Jesus o Filho de Deus, aquele que comunica a sua vida por amor, mas vê em Jesus o Filho de Davi, ou seja, como o grande guerreiro valoroso que com um banho de sangue inaugurou o reino de Israel pela reunião das tribos. Os verdadeiros seguidores de Jesus o exorcizam ao repreendê-lo, ao ralhar com ele para se calar. Na segunda vez que o cego grita, desaparece inclusive o nome de Jesus. Ele só menciona o Filho de Davi, isto é, aquele que devia restaurar a monarquia. É isso que Tiago e João querem que aconteça. Prossigamos, lendo agora os versículos de 49 a 51, que você já vê aí na sua tela. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus não se aproxima do cego. Jesus para, então ele lhe deu uma chance. Mas não é Jesus que tem de se aproximar do cego, é o cego que tem de se aproximar de Jesus. Assim como aconteceu em relação aos 12, os quais Jesus teve de chamá-los, apesar que eles o acompanham, mas não o seguem, estão distantes dele, mesmo que fisicamente próximos. O verbo chamar aparece aqui em destaque porque ele é 3 vezes repetido. O cego tirou seu manto e aqui começa o processo de conversão. O manto indica a pessoa. Jogar fora o manto significa romper com a ideologia que o cegou. Desculpem. É o momento da sua conversão. Ele tirou o manto, deu um salto e foi até Jesus. Não é Jesus indo ao cego, mas o cego indo até Jesus. A pergunta de Jesus ao cego é exatamente a mesma que ele havia feito para Tiago e João no episódio anterior. Que é, o que queres que eu te faça? Podem conferir em Marcos 10, versículo 36. O evangelista chama a nossa atenção. Neste episódio estou lidando com Tiago e João, discípulos cegos e surdos. Ao responder à indagação de Jesus, o cego não o chama mais de filho de Davi, mas de Rabuni. Enquanto Rabi era usado para pessoas, Rabuni era uma expressão dirigida apenas a Deus, significando meu Senhor. Finalmente, os discípulos, representados aqui por esse cego, compreenderam quem é Jesus. O pedido do cego deixa entender que ele não havia nascido assim, quando ele afirma que eu possa ver novamente. Ele não nasceu cego. Teve um período em que ele viu e foi a ideologia religiosa nacionalista que o cegou. Leamos agora o último versículo do Evangelho deste 30º domingo do tempo comum. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Jesus não executa nenhuma ação neste homem cego. Jesus lhe disse somente, vai, tua fé te salvou ou te curou, que é a mesma coisa. A resposta do cego a Jesus, à sua mensagem de amor, mudou sua vida e o salvou. É a resposta de vida que o cego dá a Jesus que o salva. Jesus não realizou, repito, nenhuma ação. A expressão, no mesmo instante ele recuperou a vista, indica que ele enxergava antes. A ideologia nacionalista religiosa da supremacia, da superioridade, cega as pessoas. Leva ao racismo e à exclusão dos outros. Enfim, o Evangelho frisa que o cego, representando Tiago e João, seguia Jesus no caminho. É a estrada que leva a Jerusalém, à paixão e à morte de Jesus, que até os discípulos acabarão por aceitar.
Depois dessa belíssima reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Madi, faço agora as minhas considerações pessoais. E começo citando a seguinte epígrafe: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Vou repetir. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. É extraído do livro dos Conselhos de El Rei Dom Duarte. E está citado no ensaio sobre a cegueira do famoso escritor português, já falecido, José Saramago. Há um ditado popular que diz, abre aspas, o pior cego é aquele que não quer ver. Fecha aspas. Esse é o caso de muitas pessoas no tempo de Jesus e em nosso tempo hoje. Enquanto Jesus se prepara para enfrentar as consequências de suas atitudes em favor da vida, em favor dos pequenos e pobres, em favor dos humilhados e marginalizados pela sociedade em que vivia, seus discípulos estão preocupados em obter honrarias, privilégios, poder e glória nesta terra. Nos dias atuais, enquanto há padres, missionários, religiosos e religiosas, cristãos leigos e leigas comprometidos em construir uma sociedade em que haja justiça, oportunidades semelhantes para todos, educação e saúde de qualidade, cuidado com os famintos, com os sem teto, com os sem terra, com os sem dignidade, há outros que encaram a missão da igreja como meramente espiritual. Deve-se cuidar das almas, do espírito das pessoas. Essa seria a prioridade da Igreja de Jesus Cristo no entender dessas pessoas. Para essas pessoas, cabe citar um dos principais documentos emanados do Concílio Vaticano II, que afirma com toda clareza, abre aspas, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai e receberam a mensagem da salvação para a comunicar a todos. Por este motivo, a igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Fecha aspas. Extraído da Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Atual, Gaudium et Spes, número 1. Pois bem, o que mais dificulta o reconhecimento de Jesus como o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador por parte de seus discípulos, é a ideologia que o cega. Ideologia que via no Messias um líder guerreiro, nacionalista, empenhado em restaurar um reino terreno por cima da morte, aniquilação e subjugação de outras pessoas. Aliás, os nacionalismos jamais desapareceram. Eles existem hoje em várias partes do mundo. Em nome da pátria, da nação, se cometem vários tipos de atrocidades e se desrespeita o direito dos mais fracos, dos mais pobres e da natureza. A cegueira simbolizava as trevas do espírito e a dureza do coração. Somente a verdadeira conversão é capaz de retirar de nossas vidas essa cegueira. Como bem afirma o teólogo espanhol José María Castillo, abre aspas, fé, quando é autêntica, nos faz ver a realidade da vida e da sociedade em que vivemos. Fecha aspas. A fé verdadeira jamais afasta a pessoa da realidade, dos fatos e dos problemas vividos pelas pessoas neste mundo. Para Jesus, o mais importante era e continua sendo até hoje a felicidade das pessoas e a dignidade dos que a boa sociedade e a religião mais ortodoxa consideram indignos. Pois bem,
concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho deste domingo, temos agora essa belíssima oração composta pelo Frei Carlos Mester, biblista que comemorou esta semana 93 anos de existência. Senhor Jesus Cristo, com a cura de Bartimeu, tu nos deste um sinal que aqueles que escutam a tua palavra e creem que tu és o Filho de Deus, caminham na luz. Chama a nós também para estar ao teu lado, cura a nossa cegueira. Como mendicante cego, vou interrogando a calçada com o bastão branco, na esperança de encontrar-te. Quando grito o teu nome, todos me dizem para calar-me. Quando tu me chamas, todos me encorajam. Toco os meus olhos repetindo, Efatá. Toco o meu espírito a fim que finalmente eu creia. Jesus, não pare de passar pela nossa estrada. Contempla-nos e tenha piedade da nossa cegueira e pobreza. Sê um Pai para nós. Ilumina os nossos olhos com a luz da fé e fortifica nossa coragem, para que possamos seguir-te até o fim do caminho. Amém. Tenham todos vocês um abençoado final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima ocasião.